Seja bem-vindo ao MCI. Eu sou Michele Oliveira e com a alegria que o Senhor renova todo dia no meu coração, debaixo da sua graça, eu venho compartilhar passagens bíblicas, porque a palavra do Senhor é o alimento necessário, perfeito e divino para a nossa alma, para o nosso coração, para as nossas vidas. Nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, como sempre foi e sempre será, a palavra de Deus é o verdadeiro refrigério, a resposta, o caminho, a vida para as nossas vidas, para o nosso caminhar. O Senhor Jesus é a nossa luz e nele, somente nele, eternamente nele, possamos depositar a nossa esperança, as nossas angústias, as nossas preocupações e que possamos a cada dia guardar a certeza enraizada no coração de que a palavra do Senhor nos liberta, a palavra do Senhor é a nossa lâmpada, é o nosso caminho, a verdade em Cristo Jesus que abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, porque o nosso inimigo, o diabo, ele de todas as maneiras, ele procura nos tirar o entendimento da palavra e impede de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, que as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor que Ele deixou para que sirva de alimento para a nossa alma, que sirva de direção para os nossos caminhos, para as nossas decisões, que possamos nos aprofundar da palavra de Deus, todo dia estudá-la, meditá-la e que possamos, acima de tudo, que possamos vivê-la. Nós somos a Igreja de Cristo, eu e você, assim o Senhor determinou. Ele nos ama, Ele nos dá vida, Ele nos dá uma promessa de uma vida eterna, não neste mundo, porque a Bíblia diz que este mundo será renovado. E tão próxima está, não sabemos o dia nem a hora, como a palavra do Senhor afirma, nos adverte. Não sabemos o dia em que o Senhor Jesus virá com os seus anjos, mas que possamos viver a cada dia como se Ele viesse hoje, que possamos ter uma vida correta perante Deus, que possamos vomitar o pecado, pedir perdão pelos nossos pecados, ter uma vida renovada em Cristo Jesus a cada dia, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que somente o Espírito Santo é o nosso mestre, o nosso orientador. Que possamos focar os olhos em Cristo Jesus, porque Ele, somente Ele, o Senhor Jesus Cristo, é quem supre as nossas necessidades. É Ele quem nos dá vida, é Ele o nosso caminho, é Ele o nosso governante, é Ele o nosso mestre. Que nós possamos nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo, não soltarmos a sua mão, que possamos viver a sua palavra não com meras palavras, mas que possamos ser a luz e o sal que o mundo está precisando. E eu oro para que o Espírito Santo toque no seu coração, tire todas as barreiras satânicas que lhe impedem de ouvir e viver a palavra do Senhor. Então, que nós possamos juntos agora ouvir passagens bíblicas e que possamos, pelo Espírito Santo, meditarmos nela, em cada palavra que o Senhor falar ao nosso coração e que assim sejamos guiados pela luz do Espírito Santo de Deus. Eu oro ao Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se, esses também. Salmos, capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos, capítulo 20, versículo do 7 ao 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Salmos, capítulo 4, versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículo do 3 ao 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Mateus, capítulo 5, versículo do 3 ao 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus, capítulo 22, versículo do 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Salmos, capítulo 27, versículo 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo do 19 ao 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este testemunho: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Salmos, capítulo 105, versículo do 4 ao 8. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir o cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem com som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, todos os que nele confiam. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 23 ao 25. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que te opõem.
na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da palavra. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Salmos, capítulo 37, versículo 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Romanos, capítulo 1, versículo 22 ao 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Jonas, capítulo 2, versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si segundo seus próprios desejos. Mateus, capítulo 7, versículo do 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Tiago, capítulo 5, versículo do 7 ao 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Provérbios, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mateus 24, versículo 12. Por isso, vigiai enquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com
com essas palavras. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.